pessoal, eu sou Éricles Bento, apresentador do Bora Comprador, você já sabe. Hoje a gente está com um episódio aqui sensacional, é um convidado que a gente estava tentando trazer há um tempão e deu certo, é o Bruno. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, graças a Deus. Olá, comprador, é um prazer aqui, Eric, estar com vocês, poder compartilhar e falar um pouquinho dessa rotina de compras, do nosso dia a dia, dos temas que a gente vai abordar aqui. É sempre muito relevante poder contribuir com a nossa comunidade de compras, né? Que cortam dobrado no dia a dia. Sim. Então, de verdade, é um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite. Maravilha. Eu tenho certeza, pessoal, que vocês vão adorar o tema de hoje. É um tema que eu tô super curioso para conhecer, para fazer perguntas para o Bruno, para entender como funciona, que é a gestão da carreira, né? E da educação do comprador. A gente vai girar ali em torno desses temas, desses assuntos, com algumas perguntas, né, Bruno? O Bruno é especialista nesse tema. Eu vou deixar que ele se apresente, o que ele faz, quem que ele é, onde ele vive. Então, Bruno, fica à vontade para se apresentar, para dizer para o pessoal que está assistindo a gente quem que você é, suas experiências, da forma como você quiser. Olá, eu sou Bruno Lima, eu sou gestor de compras, ensino e projetos estratégicos do Hospital Albert Einstein. Eu sou formado em administração de empresas, fiz pós-graduação em empreendedorismo e inovação, fiz pós-graduação em gestão em compras e suprimentos em saúde e fiz também, estou terminando agora, meu MBA em logística e supply chain. Conhecimento sempre foi uma paixão muito grande que eu tive na carreira, dado o contexto a qual eu fui inserido desde pequeno, né? Eu tenho 34 anos hoje, fui criado na periferia de São Paulo. E a educação sempre foi um recurso muito escasso no contexto da nossa rotina de vida, né? Com certeza. Eu estudei em escola pública, sempre tive muita curiosidade, muita paixão por estudar, mas ao mesmo tempo tive algumas dificuldades de acesso à educação de qualidade. E essa curiosidade sempre me trouxe esse desejo de ir buscar conhecimento, de estudar de alguma forma. E logo que eu consegui fazer a faculdade por um projeto social, como bolsista de 100%, e depois que eu terminei a faculdade, desse processo de conclusão do curso, eu caí literalmente na área de compras, né? Numa categoria de MRO, que é... Já como comprador ou não? Não. Não, tá. Aí como assistente de compras, auxiliar de compras, né? Tá. Na categoria de MRO, que é uma categoria com todas as suas complexidades possíveis e imagináveis, alto número de itens de SKUs para comprar, uma base de fornecedores gigantesca, né? Volume de pedidos gigantesco para se gerenciar, ou seja, né? Eu brinco que MRO, compras e MRO que acabou me escolhendo. Eu acho que MRO acabou me escolhendo mais do que compras. Porque todas as empresas que eu acabei passando depois, Éricles, foi por conta de MRO. Uma categoria que eu nunca gostei. Guiou sua carreira, né? Guiou minha carreira e eu nunca gostei de comprar MRO. Nunca gostei. Por conta desse volume transacional. Primeiro contato que eu tive na área de compras, quando eu mergulhei e vi que, tinha que ficar enviando pedido o dia inteiro, fazendo follow-up, fazendo batida de carteira. Eu já não gostei muito dessa rotina. Então, eu acabei tendo a oportunidade lá logo nesse começo tinha 3 gerentes na época que cuidavam da diretoria como um todo. E eu sempre gostei muito de Excel, de trabalhar com dados, né? Porque antes da faculdade, eu fiz alguns cursos de HTML, de montagem e manutenção de micro. Então, eu brinco que eu sou um TI que não deu certo. Entendi. Então, eu estava mais propenso a ir para a área da tecnologia, né? De ciência da computação, programação, do que a administração. Então, quando eu cheguei lá e eu não gostei muito dessa rotina de compras, de ficar fazendo follow-up, pedido, batida de carteira, eu acabei me agarrando naquilo que eu gostava de fazer, que era o Excel, os indicadores. E nessa oportunidade foi onde eu tive inconscientemente o primeiro contato com o que é compras estratégicas, né? Porque cuidando dos indicadores eu tinha a possibilidade de olhar quanto que a gente comprava, quanto que a gente vendia, quanto que era faturado efetivamente para o cliente, quanto que tinha disponível no estoque. Você tinha um olhar de cima, né, do que estava acontecendo. Exatamente. E aí, dentro da diretoria de compras, a gente não tinha uma pessoa que cuidava dessas informações
informações para gerenciar esses dados, né? E aí, poxa, eu já não estava gostando muito de ficar fazendo follow-up, porque é o job número 1 da carreira de compras, né? Fazendo follow-up de pedido para os compradores. Então, me agarrei nisso e tinha essa defasagem na área de compras lá que não tinha esse papel, tinha em vendas uma pessoa que cuidava desses indicadores, mas em compras não tinha. Eu comecei a agarrar e aí comecei a criar vínculo das informações de planejamento, compras, venda e faturamento. Né? No começo dos dados era muito embrionário, não tinha as informações não estavam conectadas, eram sistemas diferentes, que também é uma grande dor que a gente tem, né, nas realidades. A gente extrai bases de diversos lugares e a dificuldade de conversar tudo isso. E aí eu consegui conectar isso e montar a dashboard para que eles acompanhassem os indicadores, quanto que compra, qual que é a margem de rentabilidade, qual que é o lead time de chegada da mercadoria até a expedição para o cliente. Isso há quanto tempo atrás, Bruno? Isso foi em 2011. Ou seja, mais de 10 anos, mais de 10 você já estava fazendo o que hoje está aí como tendência no mercado. Exato. Inconscientemente, Eric, é engraçado, né? Porque hoje a gente fala muito de spend analysis, inteligência de compras, inteligência de compras, KPIs. E intuitivamente lá atrás eu acabei tendo que fazer isso meio que na mão, assim. E aí foi na raça, juntar dados. E isso me trouxe, primeiro, um sentimento que eu vou para legal, porque aqui eu estou conseguindo ter um pouquinho da visibilidade do negócio. Não só do follow-up, da entrega, da urgência que tem que abastecer porque o vendedor ou o requisitante está na tua mesa te cobrando. Então eu comecei a despertar um pouquinho do desejo. Falei, opa, gostei da área de compras desse modelo aqui. E aí eu acabei aceitando a carreira de compras dentro de MRO, que é uma categoria que eu acabava não gostando, porque eu cuidava de EPI, cuidava de hidráulica, cuidava de elétrica. Imagina, elétrica, você fala elétrica, dá vontade de já marcar uma consulta agora com o meu psicólogo, né? O volume de itens que tem dentro da categoria. A diferença entre eles, né? Exato. Para comprar cabo, tem tipo de cabo, cor, tensão, medida, né? É gigantesco, lâmpada, reator, soquete, diversos itens. Então fazer a gestão do MRO como um todo é complexo, e dentro do contexto das empresas hoje em dia, o MRO ele acaba sendo a curva C de compras, né? Então foi muito legal ter essa experiência, pelo fato de olhar MRO com essa ótica, me ajudou já, mesmo olhando MRO, a olhar o jogo por de cima do tabuleiro. Então, quando eu acabei, depois que eu saí dessa empresa, eu fui para uma outra, comprar a categoria de TI, inevitavelmente você não olhar as coisas com essa ótica. Então, sempre que eu cheguei nas empresas, as primeiras coisas que eu perguntava, assim, em todas as categorias depois que eu cuidei, essa outra logo na sequência foi TI, foi a única que eu não fui por MRO, sempre fica a pergunta assim, por onde que eu começo então? Assim, qual que é o meu spend? Quantos itens eu compro? Quantos pedidos eu emito? Quais são os meus principais fornecedores? Quantos eles são? Exato. Quantos eles são? Quais são as unidades aonde eu atendo? Onde que está pulverizado a minha demanda? O que é possível fazer contrato ou não é possível não fazer contrato? Então, quando a gente, né, eu costumo dizer, quando a gente tem uma frase da Alice, eu carrego ela muito em todo lugar que eu vou, né, do filme da Alice no País das Maravilhas, que o gato encontra a Alice no meio da floresta e ela fala assim, para onde esse caminho vai? Aí o gato fala para ela assim, para onde você quer ir? Ela fala, não sei. Ele fala, pronto. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer um serve. Né? Então, ter tido esse contato lá atrás com o MRO me trouxe um pouco desse feeling de, não, calma, eu preciso saber onde eu estou pisando. Logo nas primeiras semanas que eu chego, por mais que tenha dificuldade, a empresa às vezes não tem sistema, às vezes não tinha dados estruturados para você entender, mas é tentar cavar minimamente o que você conseguir. Você não vai conseguir 100, que consiga 70%, 60%. Já é um diferencial. Né? Já é um diferencial. É melhor você ter uma estratégia, eu também brinco, né? Melhor a gente entrar no jogo com uma estratégia e correr o risco de, com uma estratégia elaborada, ainda assim não conseguir o resultado esperado, do que entrar para jogar sem uma estratégia, né, de atuação. E já ter a certeza de que vai perder o jogo. Exatamente, né? Maravilha.
Bruno, primeira pergunta que eu tenho aqui separada para você. Tem gente que chega aqui nesse episódio, não assistiu os anteriores, eu gostaria que você trouxesse uma visão geral do que é a área de compras, o que a gente faz nas empresas, por que ela existe. Vou tentar responder essa pergunta aqui, Tá. porque isso é uma das coisas que até hoje eu tenho dificuldade de explicar para minha mãe, quando eu falo para ela que eu sou comprador. Ela não aceita ainda, até hoje ela não aceitou isso. A minha mãe bem. também. Não é? Bom, assim, ó, tanto na vida pessoal quanto nas empresas, para as coisas acontecerem, existem necessidades, né? Então, para a gente estar aqui hoje, né, participando dessa gravação, então a gente tem TV, tem iluminação, tem água, tem, né, toda uma infraestrutura, decoração, móvel. Então, é similar para uma empresa, para uma indústria que precisa produzir um determinado bem e serviço. Ela precisa ter insumos, matéria-prima, ela precisa ter tanto as categorias de diretos que a gente chama, né, que vai diretamente no produto para a produção do bem que vai ser comercializado e vendido, quanto os indiretos, né, instalações, infraestrutura, higiene do ambiente. Então, todas as empresas, para existirem, possuem necessidades. E aí é onde o papel de compras entra. Nosso papel é conseguir atender e promover condições adequadas de produção, tanto do ponto de vista de matéria-prima e insumos, quanto de meio ambiente para as pessoas que estão ali trabalhando para a produção desse determinado bem ou serviço. Não é diferente, Éricles, na nossa vida pessoal, né? A gente também tem necessidades, né? A gente também precisa fazer compras, comprar roupa, alimentação, né? Tem necessidade de comprar carro, casa, apartamento, viagem. Então, isso faz parte. Então, eu costumo dizer que a compra, ela parte de uma necessidade. Então, as empresas e as pessoas, elas têm necessidades. E para que a gente consiga atender essas necessidades, esse é o grande papel de compras. Compra vem para entender quais são essas necessidades, né? Receber as especificações dessas necessidades e encontrar as melhores alternativas financeiras e as melhores condições para atender as empresas que têm essas necessidades que precisam ser atendidas, mas também tem um fator muito importante dentro desse contexto, que quanto melhor a gente conseguir fazer as compras, mais competitividade essa empresa vai ter, né? Melhor resultado financeiro ela vai ter. Mais retorno, né? Mais retorno financeiro ela vai ter. Eu costumo dizer sempre também que existem 3 elementos fundamentais: preço, margem e custo. Preço, quem determina é o mercado, basicamente, né? Então, desde o mercado de ações, no mercado financeiro, até um produto XPTO. Você chega lá para comprar um produto, você tem 2 ou 3 opções, você olha. Então, se você precificou o teu produto muito errado, você tende a perder fatia de mercado. Levar, né? Ela não vai levar. Então, preço é quem define, regra geral, o mercado. Margem, quem define são os acionistas, né? Quanto que a empresa vai ter de rentabilidade, por que eu vou pôr aqui o meu investimento nessa empresa e quanto que isso vai me gerar de retorno em detrimento de eu colocar isso em outro investimento. Então, quem define a margem é o investidor, né? O dono, o proprietário da empresa. E o que sobra para a gente gerenciar? Custos, né? Otimizar custos, pensar em eficiência operacional, pensar em revisão de processo, pensar em alternativas de escopo, pensar em melhores condições de fornecimento, preço, prazo, condição de pagamento, né? Qualidade fundamental, né? É muito importante. Eu também costumo brincar que assim, né? Preço é o que a gente paga, valor é o que fica com o que você faz a contratação. Então, a gente já viveu um tempo na área de compras, num passado remoto, onde a ideia era muito apertar fornecedor, brigar por preço, vamos diminuir, vamos apertar fornecedor. Remoto? Não está tão distante assim, não? Tem algumas empresas, eu acho, áreas que ainda pensam assim, né? Não se ligaram ainda no fair trade, no fornecedor estratégico, infelizmente. Né? Isso aí. E aí, inevitavelmente, quando você olha exclusivamente com a ótica de preço, tem riscos por detrás de tudo isso. São escolhas, né? Eu acho muito importante que assim, e até um pouco do mito que tem no nosso dia a dia, nas relações e nas interlocuções com as áreas de negócio, que assim, Bruno, tá aqui.
vamos lá, agora não chegou no meu orçamento, liga lá e negocia com o cara, pede desconto, né? Assim, pedir desconto e negociar são coisas totalmente diferentes. Pedir desconto todo mundo pede, né? Negociar nem todo mundo. Exato. Talvez seja por isso, Éricles, que minha mãe não gosta muito que eu falo que eu sou comprador. Ai, fico o dia inteiro pedindo desconto para todo mundo. Ela já chegou a falar uma vez, mas eu também compro, né? Eu sou compradora, né? Eu sou compradora, né? Eu brinco, tem uma tela que eu brinco quando eu falo para minha mãe, trabalho em compras, ela imagina eu no site da Magazine Luiza comprando máquina de lavar, geladeira. Também faz parte, né, esses insumos também faz parte de um convívio dentro do contexto de empresa. Mas não só isso. Não, né? Só isso, muito mais. Quando você fala para os amigos que você é comprador, os amigos imaginam que você... gastando o dinheiro da empresa, né? Gastando dinheiro da empresa. Nossa, você gasta dinheiro que não é seu? Não é bem assim, né? Tem critérios, tem toda uma governança por detrás de tudo isso. Eu acho que a gente não gasta o dinheiro, não gasta o orçamento, a gente atende uma demanda, né? Chegaram pra gente com uma demanda, uma necessidade, e eu acho que é isso que o comprador, a compradora faz, atende bem uma demanda. Exatamente. E aí eu acho que esse é um pouquinho assim desse panorama da nossa rotina, do nosso dia a dia. Então, não tem magia, né? Assim, pedir desconto e negociar são coisas distintas. A negociação, ela é um processo. É entender o que eu preciso, né? Quais são as alternativas de mercados, qual que é o mercado fornecedor que tem disponível para me atender, quais são os produtos, insumos, serviços disponíveis nesse mercado, né? Qual que é a variação de preço, né? Porque eu posso comprar uma caneta Bic ou uma caneta Montblanc, que vão atender uma mesma finalidade, o mesmo propósito, mas com objetivos diferentes, né? Com experiências diferentes, com sensações diferentes, né? E quando a gente entra no dia a dia dessas relações, a gente também enfrenta, é natural a gente enfrentar algumas barreiras nas empresas quando a gente chega como a área de compras estruturadas para fazer, porque a compra, ela tem algumas dimensões da nossa vida pessoal, por exemplo, de poder, de satisfação, de realização, de status, né? Então, dentro do contexto, às vezes, da nossa rotina, às vezes, enfrentar algumas desses conflitos e dessas dificuldades é natural, porque essas dimensões, elas se estendem para a vida corporativa, né? Então, imagina, tem pessoas que cuidam de orçamentos na nossa área de compra, a gente trata em cifra de milhões, né? Então quando a gente está nesse processo aí de transformação e de ajudar a gerar valor, e não olhar unicamente, exclusivamente com a ótica do custo ou com a ótica de que eu quero a Ferrari num orçamento de Fusca. Impossível. Que não acontece no Brasil, só na Europa, né? Exato. Maravilha, Bruno. Eu tenho uma segunda pergunta, deixa eu aproximar aqui, que a produção interditou meu óculos e eu tô sem ele. Claro, fica à vontade. A pergunta que eu tenho aqui para você é, beleza, a gente sabe então o que a área de compras faz, o que é essa área dentro da empresa, e aí eu tenho algumas perguntas, que é quem então é essa pessoa que trabalha em compras, né? Quem que é o profissional em termos de formação, perfil, experiência, bagagem, e quais são aí essas habilidades, né? O que é a formação dessa pessoa, de que áreas essas pessoas que são profissionais de compras elas vêm ou elas precisam desenvolver para chegar aqui e trabalhar em compras. Você traz esse panorama aí pra gente. Claro, legal. Bom, primeiro para a gente falar um pouquinho sobre as pessoas, né, em compras. Então, quando a gente olha o profissional de compra, ele tem uma pulverização de formação das mais diversas. Você tem administradores, engenheiros, pessoas que fizeram contabilidade, e eu arrisco dizer que se você cavucar muito forte, você acha um filósofo, um historiador, alguém da área da educação como um todo. Eu já vi socióloga que é compradora. Exato. Até hoje. Exatamente. Por que disso, né, Éricles? Assim, a gente não tem uma formação, um curso de graduação que forme compradores, né? Então, e até dentro do nosso contexto educacional, em todas as dimensões socioeconômicas, a gente a sociedade quer ser engenheiro, quer ser médico, quer ser advogado, né? E entre aspas, para as profissões mais badaladas, né? Exatamente. Chega na faculdade, se depara com a realidade. Exatamente, as profissões VIP, né? Exato, digamos assim. Exato.
Então, normalmente esses profissionais terminam essa formação e o curso, a percepção que eu tenho, a grande maioria são profissionais de engenharia e administração, os compradores, né? Que terminam a faculdade e essas duas faculdades elas acabam dando um pouco mais de panorama para as rotinas do dia a dia de compras, né? E as matérias de suprimentos, exato, né? Logística. Matéria de suprimento, logística, abastecimento, matemática financeira, conceitos de raciocínio lógico, exato, porque no final a gente está o tempo inteiro, eu brinco que o comprador ele é um grande comparador. Ele é uma habilidade, né, de você, ao tempo inteiro você tá olhando, analisando e comparando, olhando, analisando e comparando. E tomando decisão dessa comparação, né? Exato, bom ponto isso, Éricles, né, porque é um ponto que é muito importante o comprador entender que ao longo dessa análise, ele analisa, ele compara e qual que é a recomendação que ele dá. Porque não meramente é uma recomendação técnica, né? A recomendação do comprador comercial, ela também faz parte do peso. Então, exato, tem a recomendação técnica, tem a recomendação comercial e elas são complementares, né? Exato. E aí eu acho que vem um ponto super importante, que é onde o comprador, a compradora consegue trazer um destaque para o seu perfil, que é sempre trazer uma recomendação, né? Exato. Fundamentada, embasada do porquê você está indicando este fornecedor, este material e não este, né? Exatamente. Construir importante. Parâmetros, né, comparativos, lógicos. Então, preço, qual que é o modelo de contratação que você vai estar levando para aprovar? É um modelo de contratação de preço unitário, de metro quadrado que você vai fazer uma contratação, de alocação de headcount. Então, estruturar modelos de contratação para você conseguir comparar banana com banana é muito importante dentro do nosso contexto, né? Então, e pensando assim nas habilidades, né, respondendo as outras perguntas. Isso. Então, acho que tem algumas, do ponto de vista de soft skills, eu separaria duas únicas. Tá. Primeiro, eu ouvi uma vez um termo muito legal que eu gostei bastante, né, que todo profissional teoricamente deveria ser CEO, que é curioso, entusiasmado e otimista. E resumindo isso, eu separo duas, assim, eu acho que o perfil comprador, a habilidade, o soft skill, a habilidade humana que precisa para a nossa rotina, eu acho que a primeira é curiosidade. Você ser curioso, você querer questionar as coisas, analisar, entender por que a gente vai fazer essa contratação. E é importante ressaltar, até fazendo aqui uma brincadeira, não é a curiosidade de saber da vida do colega que senta ao lado, né? É a curiosidade de buscar conhecimento, exato, né? Aprendizado. Exato. Curiosidade de saber por que eu estou contratando isso. Qual que é o impacto que isso vai gerar, né? Qual que é o resultado que isso vai trazer? O que as pessoas que estão me pedindo isso esperam de valor agregado disso? O que as pessoas estão me pedindo de fato é o que elas precisam ou é o que elas querem, sendo que tem outras alternativas no mercado e que talvez por N motivos, paradigmas às vezes bons, né? Putz, eu sempre trabalhei com esse produto, com esse serviço, nunca me deu dor de cabeça, eu não quero ter risco de ruptura de abastecimento. Às vezes os motivos são nobres também, né? Mas o nosso papel é ser curioso e questionar. E o segundo é resiliente. Porque o mundo que a gente vive, cada vez mais, é um mundo extremamente dinâmico. A gente é bombardeado de informações de todos os lados, né? As necessidades, elas acabam sendo cada vez mais crescentes, né? Não só do ponto de vista, porque o contexto geral das empresas é trabalhar com cada vez menos custos, né? E com cada vez mais eficiência. Exato. Né? Então, esse é o grande papel do comprador. Então, ter a resiliência também para enfrentar esses desafios do dia a dia, né? Porque às vezes tudo que a gente vai fazer não necessariamente vai ser da forma que a gente gostaria de fazer, porque existem elementos, existem pessoas por detrás de tudo isso, existem processos por detrás de tudo isso. Então, ter paciência, respeitar os processos, o tempo que as coisas precisam acontecer e talvez ser também um grande guardião, né? Porque quando a gente pensa em negociação, tempo é um elemento. E todo mundo quer cada vez menos tempo para a gente contratar, às vezes, coisas complexas. Complexas, né? Que demoram, que precisam de uma análise. Exato, exatamente.
E as habilidades técnicas, tem algumas para mim que foram grandes marcos assim na minha carreira, né? Acho que a primeira eu já acabei falando um pouquinho, quando eu mergulhei na categoria de MRO, que inclusive MRO eu já fiz de tudo, viu, Éricles? Eu já fui na igreja, já orei, já tomei banho de cachoeira, já fiz de tudo para tentar me... Agora eu acho que de fato... Tá dando certo. O que foi que você fez? Exatamente. Mas acho que eu listo 4 grandes habilidades, né? A primeira, que foi um grande divisor de águas na minha carreira, foi ter aprendido Excel pequenininho, fazendo cursos lá na periferia tinha oficinas de informática, etc, e eu fazia os cursos de Excel e chegar no mercado de trabalho com a ferramenta de Excel me trouxe muitas, foi um divisor de águas na minha carreira. É lógico que hoje a gente já está caminhando para outras ferramentas, né? Power BI está aí, então, né? Mas eu acho que o Excel vai durar um tempo ainda. Eu acredito também. Eu acho que não é sei fazer o Excel, abrir, salvar, somar e subtrair, não, né? Exato. Acho que é entregar um pouquinho a lei, né? Exato. Impressionar. E não precisa de muito, né, para impressionar. É deixar ali o seu toque. Exato, exatamente. Dentro do contexto de Excel, que foi esse divisor de águas para mim, então, trabalhar com as fórmulas básicas. E o Excel, ele é uma grande representatividade de raciocínio lógico. Exato. Né? Raciocínio matemático, lógico, a tua capacidade de lidar com um grande volume de dados. Então, saber as fórmulas, né? Fazer PROC-V, soma Cs, montar tabela dinâmica, montar gráfico, criar KPIs, indicadores. Isso foi um grande divisor de água na minha vida, ter habilidade na ferramenta. E aí você me corrija se eu estiver errado, mas eu imagino que não foi só isso, né? Eu acho que talvez o que tenha te destacado é o que fazer então com essas informações. Exatamente. Porque você projetar um monte de informação, não vai dizer nada, exatamente, né? Você tem que saber, beleza, o que os números me falam, o que esses dados estão nos dizendo, né? Eu acho que foi isso. Exatamente, né? Fundamental, Eric, dizer assim, como apresentar as informações. Por quê? A ferramenta em si, ter o conhecimento dessas funcionalidades que eu te falei, ela me fez navegar bem nesse terreno. Mas apresentar o produto dessa consolidação de dados, pensando no quê, né? Então, assim, eu sempre uma frase também que eu sempre ouvi desde pequenininho na carreira de compras, entender para atender. Então, o que você precisa mostrar e para quem você vai mostrar essas informações. Exato. Porque não adianta nada você chegar lá e querer falar do preço unitário do notebook XPTO para um CEO. Que, né? Quanto custou a peça lá dentro? A peça para o CEO. Para um cara que está acostumado a olhar em grandes números, né? Os resultados, o valor que isso vai agregar. Então, o que mostrar, e aí está vinculado à curiosidade de você entender, interagir com as pessoas e capturar o que elas querem ver. O que é importante, o que vai gerar valor, né, para elas, para você conseguir montar tudo isso. O Excel é uma delas, sem sombra de dúvida foi um grande divisor de águas na minha vida. Eu fiquei tão viciado que hoje eu tenho dificuldade de fazer cálculo básico de cabeça. Fora do Excel. Fora do Excel. E aí, deixa uma dica, Bruno, para quem quer melhorar o Excel. Onde a pessoa pode buscar informação? Tem algum curso, tem algum livro? Hoje eu sei que tem muitos canais no YouTube que ensinam isso, né? Exato. O que você sugere? Hoje a gente vive na era da informação. Então, a grande capacidade do comprador, né, ter a curiosidade, que a gente já falou, e saber filtrar a informação relevante de qualidade, né? Então hoje a gente tem, quando eu fiz lá atrás, eu fiz em cursinhos que tinham lá na comunidade, mas eu fui também, chegou um ponto que eu comecei a lidar tanto com isso, eu acabei usando a Fundação Bradesco para fazer eles têm alguns cursos online de tecnologia. YouTube hoje tem acesso a tudo quanto é produção de conteúdo, de funcionalidades que você possa imaginar, né? Então se você pegar aí agora, comprador, e colocar lá como fazer uma tabela dinâmica, como fazer um PROC-V, um PROC-H, parece mais rápido. Como concatenar células, como tratar bastante dados. Tem muita informação disponível hoje no YouTube, por exemplo, né? Então, é um grande canal para a gente conseguir melhorar assim, o nível de conhecimento. As outras 3 ferramentas que foram um grande divisor
de águas na minha vida foi o Spend Analysis, que eu brinco que é o gênese de compras. Então, comprador, se você chegou hoje na tua categoria, numa empresa, e a primeira coisa que você vai fazer é onde que eu consigo extrair os dados históricos dos últimos 12 meses para eu organizar minimamente quais são as categorias que vão estar sob a minha responsabilidade, quem são os meus fornecedores. Saber, conhecer princípios e fundamentos de Spend Analysis é fundamental. Novamente, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. A gente acaba caindo, mergulhando na rotina do dia a dia e reagindo às demandas. Exatamente. Sem conseguir formatar uma estratégia. E aí, rapidinho, Bruno, para quem não sabe o que é o Spend Analysis, traz um contexto para a gente. Talvez a pessoa chegou aqui, caiu no meio desse episódio, e o que é Spend Analysis? Perfeito. O Spend Analysis é uma ferramenta que ajuda a gente a olhar e entender como que funciona o comportamento dos gastos, análise dos gastos. Então, a primeira coisa que eu preciso para fazer isso é qual é o meu histórico de compras dos últimos 12 meses ou do meu último ano, né? Ou eu vou pegar anualizado isso. Então, eu extraio... Se não tiver dos 12 meses, pode ser dos 6 meses? Pode ser dos 6 meses. Novamente, eu defendo muito, olhando assim, se a gente for olhar o rigorismo técnico da prática teórica, os 12 meses é o ideal. Eu sou a favor do que o bom é inimigo do ótimo. O feito é melhor do que o perfeito. É melhor você ter alguma informação e conseguir trabalhar ela e melhorando. E melhorando e direcionando e não estar cego nessa caminhada do que não ter nada. Então olhou o histórico dos 12 meses, organizar e classificar isso por quais são os principais materiais, quantidade, né? Eu gosto de sempre três visualizações. Quantidade de itens, linhas, quantidade de pedidos e valor financeiro. E aí eu tenho uma outra coisa, Eric, que eu sou extremamente religioso também, eu uso para tudo na minha vida, para começar e terminar relacionamento, inclusive, que é a análise de Pareto. Né? Pareto diz que 80% de todos os problemas estão em 20% das causas. Logo, se eu atacar 20% das causas, eu elimino 80% dos problemas. Quando a gente olha essa fotografia dos 12 meses, olhei lá, quais são os meus principais itens? Quais são os meus principais fornecedores? Quais são as principais unidades localizadas, geografia, né, onde eu estou localizado, estado ou região? Quando eu olho, quais são os principais compradores? Né? Quando eu monto essas matrizes e eu olho o meu Pareto, o 80-20, eu consigo dar um foco muito mais assertivo e direcionado de aonde eu tenho que atacar, para que se eu atacar aquilo, com pouco esforço eu consigo gerar bastante resultado. Né? Porque, regra geral, quando a gente classifica essas bases dentro do Spend Analysis, 80% da grana está em 20% do volume transacional de pedidos. Né? Então, se eu consigo olhar com atenção e cuidado para esse 80% financeiro, eu consigo gerar muito valor para a empresa. Com certeza. Agora, quando eu acabo fazendo o contrário, eu olho o 20% financeiro que representa 80% do volume operacional, aí a gente cai naquele velho dilema. A operação acaba engolindo a estratégia. A gente até brincou antes do episódio começar, né? Não é mágica, é trabalhar de forma inteligente. Exato. Né? Acho que isso te ajuda muito, né? Exatamente. Te impulsiona como profissional. Né? Exato, exatamente. A outra ferramenta que eu acho que é fundamental, que é uma metodologia de prática de compras, que é o Strategic Sourcing. Maravilha. Também foi um divisor de águas na minha carreira. Como fazer um processo, haja visto que o Spend Analysis é o Gênesis, o Strategic Sourcing, depois que você olhou o Gênesis e olhou lá as suas principais categorias de curva A, B, C, olhar a curva A e assim, eu vou fazer um Strategic Sourcing nas minhas curvas A, talvez a curva B, aplicar a metodologia estruturada, né? Entender, então lá, qual é o escopo dessa categoria de compra, né? Como que é o meu mercado fornecedor, né? Qual que é o meu mercado fornecedor, qual que é o meu TCO, todos os custos envolvidos nessa contratação, né? Então aí, como que eu estruturo uma RFI, como que eu estruturo uma RFQ, como que eu vou abordar o mercado fornecedor no modelo de contratação que eu vou fazer, né? Como que eu vou fazer esse processo de negociação e, fundamental, como que eu vou implantar e acompanhar a implantação desse contrato.
porque regra geral, né, desse contrato, desse acordo, regra geral, chega-se nessa etapa, assinou o contrato, tem um mito que eu ouço de alguns advogados, que o contrato serve para estar na gaveta. Exato, para não pegar mais. Eu quero infartar com isso. O pessoal fala que um contrato bem feito fica guardadinho lá na gaveta. Exato, né? exatamente. Acho que precisa implantar e acompanhar, medir, né, fazer um plano de transição, inclusive, se for fazer uma mudança de fornecedor, quais são os riscos envolvidos na contratação. Ah, Bruno, vou fazer uma transição, fiz um baita processo de strategic sourcing, vou trazer 1% de redução de custo, mas tem um risco de ruptura de abastecimento gigante. Precisa equilibrar essas coisas. Será né? que compensa, né? Exatamente, novamente. Preço, às vezes, pode ser que não seja o pilar fundamental dentro do contexto a qual você esteja inserido. Exato. Então, é sempre medir o ganho versus a recompensa. E uma outra habilidade que eu também sou grande apaixonado por isso, assim como o Pareto, é negociação. Né? O comprador de compras saber, e eu digo como uma habilidade técnica, porque negociação, assim, a negociação ela é uma habilidade humana, Héricles. As crianças são ótimos negociadores intuitivamente, né? Desde pequeno. Já nascem compradores. A gente já nasce instalado com ela. Só que você profissionalizar essas habilidades é muito importante no nosso contexto, né? Então eu tenho alguns 4 pilares fundamentais em negociação que eu gosto muito sempre de reforçar, que é assim, todo processo de negociação é importante a gente entender, primeiro, o contexto. Aonde que você está inserido, o que você vai negociar, quem são as pessoas. Segundo, poder. Qual que é o teu poder, né, do lado da mesa, né? Então, você está do lado frágil, você está do lado que tem poder de causar influências e dar direcionamentos ou não. Batna, né? Qual que é o teu plano B? Se essa negociação não der certo, o que você vai fazer? Porque isso mede um pouquinho do teu poder. Exato. Né? E se você tiver uma batna forte, fraca, e usar o poder demasiadamente, você incorre no risco de não ter um desfecho positivo. E o quarto elemento, esses 4, tem diversos elementos, mas esses 4 para mim são fundamentais. Interesses. Então, entender qual é o interesse do outro lado de iniciar um processo de negociação comigo. Qual que são os meus interesses? A motivação, né? Por que a pessoa está querendo. E quando a gente pensa nos interesses, eu tenho os interesses dos requisitantes, eu tenho os interesses comprador, política de compra, condição, prazo de pagamento, né, gestão de KPIs, gestão, risco de ruptura de abastecimento. Eu tenho os interesses do fornecedor e eu tenho interesses de jurídico também envolvido no meio, né? Então, entender todos esses contextos de contexto, interesses, poder e Batna. Então, eu acho que até para exemplificar esse ponto de interesse para quem está assistindo a gente, vamos supor que, sei lá, o fornecedor que atua com a gente, né, atualmente, ele faliu, não vai poder mais atender, daqui 2 meses ele está desmobilizando a operação. Você chegar numa mesa de negociação nesse cenário é diferente de você estar satisfeito com o seu fornecedor, mas querer sondar o mercado para entender como que tá, né? São dois cenários que mudam drasticamente aí a sua condição de poder e interesse. Exatamente. Em um você está dependente, você tem que fechar, né, um negócio, uma negociação. No outro você pode escolher fechar ou não, porque você está saudável, você está bem ali com o fornecedor que você tem atualmente. Né? Exatamente. E negociar com um grande fornecedor que é o fornecedor exclusivo do mercado para aquele item. Né? Eu já tive uma experiência no passado de fazer negociações de pneus. Né? Também MRO? Não, aí eu já estava dentro de um outro contexto, né? Estava dentro de um contexto onde pneus era material diretos. E aí imagina, você vai fazer negociação de pneus, por mais volume que você tenha, quem sou eu para uma gigante de pneus, né? Então, por mais volume que eu tenha aqui, numa região determinada, tinha 50 unidades que a gente ia fazer compras consolidadas para essas 50 unidades. O que é eu no mercado pneu mundial? Então, o que me sobrava nesse contexto era usar os distribuidores.
eu nunca conseguiria acionar o fabricante. Diretamente. Né? Então, entender qual que é o teu poder é muito importante para você saber aonde que você vai ter força. A estratégia correta. Né? Formatar a melhor estratégia. Porque negociar com um parceiro onde você tem poder nenhum e o interesse é muito baixo, assim, você vai ficar refém Exato. de um abastecimento onde, se acontecer alguma coisa, o primeiro que o fornecedor, porque o fornecedor ele tem uma análise de gestão de risco boa, então no momento onde ele tiver um trade-off de escolher entre você e um outro, inevitavelmente ele escolhe o outro. Então acho que esses são os grandes elementos: Excel, Spend Analysis, Strategic Sourcing e negociação. O comprador que quer ter resultados positivos na carreira, eu acho que ele precisa entender um pouco dessas 4 habilidades. Perfeito. Bruno, próxima pergunta então. Essa daqui é bem legal, ela foge um pouquinho desse contexto de hard e soft skills e é o seguinte, além disso, né, que a gente conversou, formação, hard e soft skills, o que você acha que faz, que compõe aí uma carreira de sucesso, né? O comprador, a compradora que quer ter uma carreira de sucesso, além do tradicional, do beabá, o que destaca um profissional? Bom, é uma ótima pergunta essa, Éricles. Não posso deixar de responder de novo uma que a gente já falou bastante, que é a curiosidade, né? Então, habilidades técnicas a gente consegue hoje, a gente tem acesso à informação, já demos alguns exemplos aqui, de fonte de pesquisa. A informação hoje ela é um benefício disponível na nossa mão aqui, né? No smartphone, nas redes, na internet. Então a curiosidade ele é um elemento, porque a habilidade técnica a gente consegue tratar e desenvolver, mas tem questões que são de comportamento humano, né? Então a curiosidade, a energia para fazer as coisas, né? A vontade de querer provocar o status quo, né? Então são coisas que são habilidades humanas da nossa rotina, da nossa interação humana, que eu acho que diferencia muito o profissional de compras que tem uma rotina extremamente dinâmica e provocativa de todos os lados, né? Eu costumo dizer que o comprador ele é o ponto de interlocução em todo o centro da empresa. Quando dá problema, para no comprador. Então, há problema fiscal, comprador. Problema financeiro, comprador. Risco de pagamento, comprador. O fornecedor não entregou a mercadoria no prazo, comprador, né? Então a gente acaba tendo também, precisa rescindir o contrato, o comprador. Precisa aditivar contrato, comprador. É o posto Ipiranga. O comprador é o grande posto Ipiranga, né? Do dia. E você trouxe um ponto que a gente gravou um episódio sobre tecnologia. Legal. E a gente comentou um pouco sobre será que as máquinas, né, os robôs, a inteligência artificial vai substituir o profissional de compras? E isso que você trouxe agora traz uma noção que é o seguinte, são comportamentos humanos, a curiosidade, a proatividade, você ter empatia pelo problema do outro e resolver, né? Eu acho que isso vai levar muito tempo para uma máquina ou uma inteligência conseguir executar, se é que um dia ela vai conseguir executar a curiosidade com maestria, a empatia com maestria, né? Então acho que fica aqui uma grande dica que você traz, que é se você quiser ser um profissional de compras, né, eu não vou dizer insubstituível, mas difícil de encontrar, né, exercite aí esses pontos que o Bruno trouxe pra gente. Né? Exatamente. Essas grandes habilidades humanas e uma dica, 2 pontos muito legal do que você trouxe, né? A terceira dica que eu tive, inclusive essa eu posso falar, né? Eu trabalhei na Level Group durante 4 anos da carreira, tive a oportunidade de aprender muito do contexto de compras e supply, e a Eunice, não sei se acho que ela trabalha lá ainda, né, com vocês. Quando eu fui sair da Level Group, na entrevista final, assim, de ir embora, ela olhou para mim e falou assim: Bruno, você é muito curioso, né? É uma capacidade que grita em mim, eu sou extremamente curioso, né? E ela disse assim, ela falou: aonde você for, seja líquido. Preencha os buracos aonde existe lacuna, porque o mercado carece de profissionais com curiosidade,
porque trabalho tem pra caramba pra fazer na nossa rotina, né? E o quanto que os profissionais de compra e os outros profissionais puxam as demandas, sabe? Eu sei que a gente está mergulhado na rotina, tem um monte de coisa para fazer e não puxar a operação, mas puxar a estratégia, coisa que vai gerar valor para o negócio. O diferencial, né? O diferencial. Então eu guardo essa frase da Eunice até hoje, eu levo ela comigo. E o ponto que você falou da tecnologia, que eu acho que é maravilhoso, né? Eu ouvi também uma das palestras que eu participei, que eu assisti uma vez, um cara estava falando que a gente tem muito a visão da tecnologia como sendo o exterminador do futuro, né? A máquina que vem para tomar os nossos empregos, para dizimar a humanidade. E que é importante a gente talvez começar a pensar e reconstruir, ressignificar esse conceito da tecnologia, de olhar ela não como exterminador do futuro, mas como Tony Stark, o Homem de Ferro. Um grande potencializador das nossas habilidades humanas, né? Então, se a gente conseguir, eu acredito muito nisso, porque eu amo tecnologia também em compras, é uma das coisas que inclusive eu estou cuidando lá no Hospital Albert Einstein, o quanto que a gente conseguir potencializar as nossas habilidades de negociação, de relacionamento, trazendo tecnologia para agilizar esse processo, eu acredito que aí a gente se torna esse grande homem de ferro, né? O comprador com habilidades humanas e com capacidades técnicas e ferramentas que agilizem o processo de negociação. Era exatamente isso que eu ia comentar, né? Essa habilidade de conectar, você extrair o máximo da tecnologia e o máximo do humano que você é, né? E colocar isso para fazer entregas diferentes, né? Não óbvias, né? Acho que o profissional hoje que se destaca é aquele que é um profissional não óbvio, né? É que você olha e ele te surpreende com uma entrega, um pensamento, isso eu acho que é muito legal. Tudo que é atividade repetitiva, Eric, só fechando e complementando, tudo que é atividade repetitiva que a ferramenta pode fazer, tende a médio e longo prazo de fato ser automatizada. O que sobra pra gente? Se relacionar, interagir com as pessoas, extrair aquilo que é de melhor das pessoas, das habilidades, das relações humanas que existem. O repetitivo é óbvio. O repetitivo é óbvio. O que não é óbvio, fica aí pra gente se destacar. Exato. Muito legal. Que mais? Quer complementar com alguma coisa? Acho que já tá ótimo. Tá, e aí deixa eu trazer um complemento ainda dessa pergunta, que você é um profissional reconhecido, eu acompanho você nas redes sociais, bem sucedido. Você acha que então que a curiosidade foi esse fator para o seu sucesso? Olha, eu acho que sucesso é uma palavra... Depende do que é sucesso. Um sucesso, né? Eu, como curiosidade, eu acho que sim, acho que a curiosidade e essa sede de aprender, de conhecer e de ir buscando caminhos para abrir caminhos para eu conseguir aprender, né? Então, por exemplo, lá no Einstein também, quando eu fiz a pós-graduação em suprimentos, eu também consegui bolsa internamente por conta sempre essa curiosidade. Eu fiquei sabendo que até a pós-graduação, primeiro turma, eu já fui falando com todo mundo. Opa, eu mandei mensagem pro coordenador, que eu vi o link. Falei, se precisar lá servir café, fazer alguma coisa, estou à disposição. Né? Então, essa liquidez, essa curiosidade, eu acho que, sem dúvida, assim, é uma das coisas que eu acho que me trouxe até aqui. Né? Aí a questão do sucesso, eu acho que é uma questão relativa, porque eu penso muito nisso, assim, é o exercício que eu faço diariamente. Existe o lado profissional do Bruno, que é o lado estar, né? Então eu estou, né, gestor de projetos, gestor cuidando de algumas coisas. Mas esse estar, talvez ele não pode ser correlacionado com esse propósito de sucesso, né? Eu sempre fico fazendo esse exercício pessoal de, tipo assim, o que eu quero com todo esse movimento? E de verdade, o que eu quero, assim, quanto mais a nossa categoria, os nossos compradores conseguirem se empoderar, né, de entender a importância do conhecimento, da curiosidade, né, da qualificação em compras, melhor vai ser a vida de todo mundo, em todas as dimensões. Vai ser melhor para as empresas, que vão conseguir obter mais resultados. Vai ser melhor para a vida desse profissional, que vai conseguir alcançar outros desafios e ser reconhecido financeiramente por isso e proporcionar uma melhor qualidade de vida para a tua família, né, para o contexto onde ele está. Vai ser melhor, principalmente, eu acho que o benefício maior que eu falo sempre,
para a saúde mental de todos nós, né? Porque imagina, tocar todo esse volume de demandas que acontece no nosso dia a dia, essas provocações que vem de estar do lado, exige muita resiliência, e às vezes se você não tiver o equilíbrio emocional, inteligência emocional, de equilibrar a tua vida pessoal, profissional, familiar, temos diversos pilares que a gente precisa cuidar da nossa vida, né? Exato. E quando a gente tem conhecimento, se a gente deveria correr 10 quilômetros para chegar num objetivo, a gente corre 2, gasta menos energia, tende a sofrer menos. O conhecimento eu acho que ajuda muito nisso, a fazer a gente sofrer menos no dia a dia, preservar a nossa saúde mental para equilibrar todos esses pratos, né? Porque nem só de trabalho vive o comprador, né? Mulher. Maravilha. Acho que cobrimos pontos super interessantes assim para quem está chegando na carreira de compras agora, para quem já está há algum tempo, mas tá sem o norte de o que vai acontecer, para onde seguir, como gerir a minha carreira, né? Principalmente na questão educacional. E acho que a gente passou por pontos aqui que vão trazer valor, né? Para você comprador, você compradora que está assistindo a gente, ou você que não é da área, caiu aqui, está querendo entrar, venha, que acho que você vai ser muito bem recebido e recebida. Eu quero já aproveitar e agradecer a sua participação aqui, Bruno. Eu acho que foi muito enriquecedora poder ouvir o que você tem para contribuir, suas experiências, suas dicas. Eu espero que para quem está nos assistindo sejam úteis essas informações. Eu tenho certeza que serão. Depois comentem para a gente, mandem mensagem no perfil do Instagram do Procurement Club, do LinkedIn. Procurem o Bruno, tenho certeza que ele está à disposição para ouvir como foi os feedbacks e os resultados dessa conversa. Eu quero aproveitar e passar aqui a palavra para você, fazer seus agradecimentos finais, seus comentários finais, para a gente encerrar aqui o nosso episódio de hoje. Tá? Bom, legal, maravilha. Bom, primeiro é um prazer de verdade imenso estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho de conhecimento e compartilhando um pouquinho dessas dores que a gente vive na carreira de compras, né? Meu grande objetivo com tudo isso sempre é o quanto mais conhecimento a gente puder compartilhar, menos sofrimento a gente vai ter dos profissionais, mais resultados a gente vai conseguir colher, mais frutos a gente vai conseguir colher de tudo isso, né? A gente lá no Hospital Albert Einstein vem passando por um processo de transformação já desde 2018, né? Eu acabei indo para lá muito curioso e seduzido exatamente por participar um pouco desse processo, poder aprender e contribuir. E ao longo dessa jornada toda, inevitavelmente, nada do que a gente construiu até hoje, eu não posso dizer que não tenha conhecimento por detrás, né? Então, foi construída uma trilha de carreira, construímos um curso de pós-graduação em compras, que estaremos iniciando a 7ª turma agora, em setembro desse ano. Temos mais dois... Você coordena lá, se eu não me engano, né? Exatamente. Legal. Sou coordenador do curso de pós-graduação. Temos mais 2 cursos. Como que as pessoas encontram? Qual que tem no site? Podem te mandar mensagem? Pode me mandar mensagem, tem no site também do Albert Einstein. Legal. Qual que é o seu LinkedIn para o pessoal entrar em contato? Quem for me procurar, Bruno Lima, no LinkedIn, eu estou como Bruno Lima. Se você colocar Bruno Lima, Albert Einstein, normalmente já aparece. Não é meu sobrenome não, é apenas a forma de pesquisa. Temos agora os 2 cursos de férias também, que é gestão de contratos e técnicas de negociação. Gestão de contratos vai ser ministrado por mim, que é um outro tema também extremamente espinhoso e doloroso. Recentemente eu comecei, em outubro do ano passado, eu comecei a produzir conteúdo de compras no LinkedIn, nas redes sociais, com esse objetivo de tentar ajudar e tentar narrar um pouquinho desse nosso dia a dia, de compras urgentes, leilão reverso, negociação, gestão de contratos, né? Então, vida pessoal também, eu acabei de fazer um post recentemente falando sobre vida pessoal, a importância das dimensões da vida pessoal também na carreira de compras, né? Então, acho que esse é um pouquinho, e aí eu me despeço aqui, Eric, primeiro agradecendo profundamente o convite. Estou sempre à disposição para ajudar a nossa comunidade de compras. É um prazer, agradeço a Procurement Club pelo convite e fico à disposição. Se você quiser me seguir, me acompanhar, interagir, saber de mais informações, acessa lá no LinkedIn, me procura. Estou extremamente à disposição. Fazer benchmarking, né? Quer fazer benchmarking? Com certeza. Vamos fazer benchmarking. Tirar dúvida, mandar pergunta, tudo, né? Pode fazer.
fazer. Uma das grandes habilidades, tem 3 coisas que o comprador gosta muito, que é, eu digo por mim, né? Que é desconto, brinde e fofoca. Então, pode mandar fofoca? Pode mandar, pode, então a fofoca, né? Vamos falar de mercado, das informações, estou à disposição. Afinal, tem que ser curioso, né? Exatamente. Brincadeira. Então, muito obrigado, de verdade, gente. Maravilha, Bruno, foi um prazer. Queria agradecer mais uma vez, reforçar que o Procurement Club, o Bora Comprador, está sempre aberto para te ouvir, te receber. Queria agradecer você de casa, não sei se você está em casa, se você está no trabalho, se você está na rua, onde você estiver. Queria te agradecer por ouvir e acompanhar a gente. Espero que você tenha gostado desse episódio. A gente preparou com muita dedicação. Se você ainda não viu os episódios anteriores, entra lá no YouTube do Procurement Club, procura lá Bora Comprador. Você vai ver episódios sobre negociação, sobre tecnologia em compras. Está com medo aí dos robôs ocuparem o seu lugar? Busca esse episódio que o seu medo vai embora. E fique ligada no nosso LinkedIn Procurement Club, no nosso Instagram também, Procurement Club, que a gente está sempre postando novidades lá. Eu agradeço o seu tempo até aqui e bora comprador! Bora comprador! Tchau, tchau!